Muitas pessoas acabam desacreditando dos escritos bíblicos, porque eles dizem, por que a sombra de Pedro curava as pessoas? Por que Paulo curava? Por que eles expulsavam espíritos imundos? E por que fazia isso? Por que fazia aquilo? E aí eles falam, as curas não acontecem hoje. Aí eles acham que essas orações fortes, corrente de libertação, eles acham que esses espíritos imundos é os mesmos dos dias de Jesus. Não. Aqueles espíritos imundos, Zacarias 13:2 diz que depois daqueles dias, depois do juízo do ano 70, Deus deu fim aos profetas e aos espíritos imundos. Mas as curas não acontecem. Aí as pessoas, elas por não entender a cronologia, as fases dos escritos bíblicos, muitos saem das chamadas igrejas, falam, não, a Bíblia é um monte de mentira, é um monte de coisa. Não respeitando, o fluxograma, a logística, Veja que situação é essa, lá em Atos capítulo 5, quando a sombra de Pedro curava as pessoas. Atos capítulo 5, versículo 14 e 15. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Olha a fé das pessoas como era. Veja que eles estavam vivendo ali os últimos, próximo aos tempos que Jesus esteve. Eles estavam no tempo fresquinho. E naquele tempo, os dons que eu vou te mostrar, os dons estavam neles, nos discípulos. O dom era o próprio Deus, que fala lá, eu não sei se agora é Salmo 68, alguma coisa assim, que aqueles dons que fala em Efésios 4, era o próprio Deus nas pessoas. Porque assim foi falado em Joel 2, foi falado lá no Vale dos Ossos Secos, principalmente em Joel 2, depois Pedro falou lá em Atos 2, que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito dele sobre as pessoas. Você consegue entender? Então eram os dons que estavam, era Deus que estava naqueles discípulos, porque afinal de contas, aqueles dias lá antes do ano 70, foram os últimos dias, foram quando aconteceu o juízo de Deus. Então aqui, até a sombra, para você ver, Pedro não precisava falar nada, a sombra dele já curava as pessoas. Aí você pega aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 ao 10, o amor jamais acaba, havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Aí as pessoas pegam nos dias de hoje, lê essa história de Pedro, lê essa situação de Pedro e fala, por que hoje em dia não acontecem as mesmas coisas que acontecia nos dias de Pedro? Por que hoje em dia ninguém consegue curar ninguém? Por que a sombra desses pregadores não resolve nada? Simplesmente porque isso que está em Efésios 4 não está mais nas pessoas. Efésios capítulo 4, versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele levou o cativo o cativeiro, ele levou as leis de Moisés que aprisionavam as pessoas presas e concedeu dons. E ele mesmo esteve nas pessoas, até o juízo, até Cristo voltar, que eu mostrei no outro vídeo, Apocalipse 1, 10, 11, 17 e 18, mostra quando Cristo voltou. Você entende? Então as pessoas, elas ficam incrédulas, elas se tornam até ateus, porque elas não conseguem entender as épocas, elas não conseguem respeitar os times dos escritos. Mas tudo teve a sua fase. Nos dias de Pedro, os dons estavam, nos dias de Paulo, os dons estavam. Mas quando completo, perfeito, Cristo voltou e julgou a nação de Israel, que foi um julgamento espiritual, por isso que o Apocalipse foi escrito para o juízo de Deus contra a nação de Israel. Pronto, perfeito veio, acabaram-se os dons. Tá bom? Não se torne incrédulo, não seja um religioso, porque todo religioso é incrédulo. Todo religioso, ele acredita em sítio do Pica-Pau Amarelo.
Todo religioso ele é fantasioso, ele é malabarista. A única coisa que religioso não faz é crer na Bíblia. Isso eles não crêem. Eles acreditam nas doutrinas de homens. Eles acreditam nas historinhas de Curupila. Mas eles não conseguem acreditar, não conseguem respeitar os tempos, o time dos escritos bíblicos. Tá bom? Então vou deixar essa mensagem com vocês. Espero ter sido útil. Se foi, dê aquele joinha, comenta, compartilha, se inscreve. Até a próxima. Tá bom? Tchau, tchau.